Olá, muito boa tarde. A Rádio Renascença está a assinalar 75 anos de existência. Com um percurso histórico marcado pelos acontecimentos do 25 de Abril, a Renascença enfrenta o desafio de adequar o meio rádio a uma nova cultura de comunicação, onde as ferramentas tecnológicas determinam transformações. Temas para analisar com Nelson Ribeiro, diretor de programação do canal Renascença, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Em contexto, de facto, de celebração dos 75 anos, amanhã mesmo decorre essa sessão na Universidade Católica que assinala os 75 anos da Rádio Renascença. Pedi-lhe, Nelson Ribeiro, para nos recordar como tudo começou. Quando surgiu a ideia de fazer uma emissora católica portuguesa? Bom, a ideia surgiu no início dos anos 30 do século passado, quando alguns sacerdotes do norte do país escreveram em alguns jornais católicos o quão interessante seria se Portugal pudesse ter uma emissora católica que pudesse levar a voz dos católicos a milhares de pessoas que estavam em casa. No entanto, esse projeto ficou há algum tempo esquecido, até, de facto, o Monsenhor Lopes da Cruz pegar na ideia e achar que já chegava a ser uma ideia, era preciso concretizá-la, não é? E uma das coisas que ele vai fazer é realmente lançar uma grande campanha na revista católica também, que se chamava Renascença, aliás, daí depois o nome da própria estação, na qual ele vai dinamizar uma campanha de recolha de donativos, porque, de facto, a Renascença nasce de uma mobilização de milhares de católicos em todo o país que contribuíram para que este projeto de Monsenhor Lopes da Cruz se transformasse numa realidade. E é ele próprio, como grande obreiro, que de facto consegue colocar a estação do ar em 1937, que é quando começam as emissões regulares. Neste dia 10 de Abril, o que é que nós assinalamos? Neste dia 10 de Abril, portanto, digamos que se instituiu como a data oficial do aniversário da Renascença, uma vez que é a data da institucionalização da Renascença como um organismo de ação católica. Portanto, isso aconteceu a 10 de Abril de 1938, embora as emissões regulares tenham começado em 37, e, portanto, celebra-se, digamos, como uma oficialização e um reconhecimento por parte também da própria hierarquia da Igreja de que este era um projeto da Igreja Portuguesa, porque até então era claramente um projeto liderado pelo padre Lopes da Cruz, embora desde o início que ele contou com o apoio de vários membros da hierarquia da Igreja, inclusive com donativos que tornaram possível a construção da rádio. Essa marca, essa identidade católica, ela é perceptível desde o início? Sim, ela é claramente perceptível desde o início, desde a ideia de criação da estação. A ideia era criar uma estação católica que veiculasse valores cristãos, embora Monsenhor Lopes da Cruz, de facto, tinha uma visão que, na verdade, veio a marcar toda a história dos 75 anos da Renascença, porque a visão que ele tinha era nós queremos erguer uma emissora católica, mas que não deve ter uma programação exclusivamente confessional. Ou seja, deve ser uma rádio que deve também ter programação religiosa, mas deve oferecer todos os outros tipos de conteúdos que as outras estações também oferecem. E que na altura era música, palestras, teatro radiofónico, porque obviamente estávamos nos anos 30, não é? E, portanto, ele tem esse sonho de uma grande emissora que pudesse chegar a muita gente para que muitas pessoas pudessem ser tocados pelos valores evangélicos. É muito essa a filosofia que ele imprime à estação. No enquadramento da militância da ação católica, ela passa para a construção da rádio, essa militância? Essa militância passa no sentido, quando nós, ainda há pouco eu falava, como milhares de católicos contribuíram para o nascimento da Renascença, nomeadamente através de grandes campanhas de recolha de donativos, uma parte substancial desse trabalho de mobilização e de angariação de fundos foi feito por membros da Ação Católica um pouco por todo o país. Até porque essas campanhas aconteceram não apenas para o início das emissões, mas para poder manter a rádio no ar durante muitos anos. Até porque inicialmente a Renascença, tal como todas as outras estações em Portugal, com exceção do Rádio Clube Português, quem o Estado tinha concedido exatamente esse regime de exceção, a Renascença não transmitia publicidade. Portanto, era uma estação que estava proibida legalmente. Portanto, era uma estação que tinha que viver da boa vontade dos católicos. E isso passava muito pelos militantes da Ação Católica.
Os primeiros anos e depois a década de 50 e 60 são determinados pela ação de Monsenhor Lopes da Cruz? Claramente, o Monsenhor Lopes da Cruz, de facto, tinha esta visão inovadora do que é que deveria ser uma emissora católica, mas com uma programação aberta ao mundo e uma programação que tivesse todo o tipo de conteúdos, sempre com uma perspectiva cristã, mas que realmente chegasse a muitas pessoas, e tinha também uma perspectiva de que o trabalho da Igreja na comunicação deveria ser um trabalho multimédia. E acho que isso é muito interessante. A palavra multimédia nos anos 50 e 60... Não era exatamente a palavra que ele utilizava, porque não era uma palavra que na altura fosse vulgar, mas digamos que na sua concepção de como é que a Igreja se deveria posicionar na comunicação, nós hoje em dia diríamos que ele tinha uma perspectiva multimédia. Porquê? Porque ele era um homem que dirigia o Secretariado do Cinema e da Rádio, preocupava-se muito com cinema, era um homem que dirigiu vários jornais e foi um homem que fez com que a Renascença tivesse sido uma das sócias fundadoras da RTP. Aliás, ele próprio chegou a ser administrador da RTP, ou fazer parte do Conselho de Administração da RTP. Portanto, ele tinha muito esta visão de que a pastoral da comunicação tem de se fazer em todos os meios que a Igreja tem ao seu dispor. E quais é que eram todos os meios que a Igreja tinha ao seu dispor? Era todas as tecnologias que existiam na época. Não é? No caso do meio rádio, nesses anos 50 e 60, as emissões da Rádio Renascença acredito que não eram ainda, enfim, não eram contínuas, eram durante algumas horas. E que programas, sobretudo, como é que podemos caracterizar as emissões da rádio nesses anos? Bom, temos vários períodos diferentes, não é? No início, de facto, o número de horas de emissão era muito reduzido. Portanto, a Renascença emitia essencialmente ao final da tarde, início de noite, portanto, ao serão. Era o horário nobre da rádio, não havia ainda televisão. Depois, o que é que vai acontecer? Nos anos 60, a programação vai sendo sucessivamente alargada. E nos anos 60 é, de facto, uma década de grande inovação na rádio. Não só na Renascença, mas na rádio em geral, que tem muito a ver com a necessidade de começar a concorrer com a televisão. Concorrer como? Oferecendo programação noutros horários, não apenas à noite, porque aí a televisão começa a ter um papel importante. E, por outro lado, é preciso criar novos tipos de conteúdos. Há alguns programas muito inovadores que vão aparecer nos anos 60, têm a ver, nomeadamente, com uma nova forma, por exemplo, de fazer a cobertura informativa. Até então, os noticiários consistiam essencialmente num locutor que em estúdio lia textos, passam a ser incorporadas reportagens e nascem também, ainda nos anos 60, um conjunto de programas inovadores. Por exemplo, a 23ª Hora, que se não estou em erro até nasce logo em 59, portanto ainda no final dos anos 50, que é apenas um exemplo de vários programas que vão nascer depois ao longo dos anos 60 e que começam nomeadamente a falar de questões sociais, que era algo que estava um pouco afastado da rádio, não é? Porque a relação do social com o político era muito tenue, não é? E, portanto, a rádio falar, por exemplo, de questões sociais, de pessoas que passavam dificuldades, não era propriamente um discurso que agradasse muito ao Estado Novo. E a Renascença vai ser um pouco pioneira ao apresentar um conjunto de programas que têm esta visão um bocadinho diferente daquilo que alguns investigadores chamam a nova rádio que surge, e que, principalmente durante o período do marcelismo, vai ser muito importante para veicular um conjunto de ideias, nomeadamente do contexto internacional, do que é que se passa lá fora. Não nos podemos esquecer que também estávamos a viver a guerra colonial e, portanto, a rádio, nomeadamente a Renascença, que aí tem um papel particularmente importante, transforma-se num veículo de abrir um pouco as consciências e as mentalidades a uma outra realidade que existe para além daquilo que o Estado Novo defende como ideologia. Isso provocou também que chegasse à Rádio Renascença a censura, por exemplo? A censura é curioso porque as estações privadas sempre tiveram desde cedo censores responsáveis pela programação. Portanto, que conviviam no interior das próprias estações. Curiosamente, eram as próprias estações que pagavam o ordenado aos censores. No caso específico da Renascença, dada a sua estreita relação com a Igreja e o facto de se assumir como emissora católica, o regime teve até muito tarde alguns pruridos em colocar um censor na Renascença. E, de facto, ele só vai entrar na estação, ironicamente, em 1974, quando são emitidas... No limiar da liberdade. No limiar da liberdade, se não estou em erro, a pretexto de uma notícia que a Renascença teria transmitido sobre a nacionalização dos poços de petróleo do Kuwait, e, portanto, a questão das nacionalizações, obviamente, o regime ficou muito desagradado com essa notícia e, de facto, nomeia um censor. Portanto, quando acontece o 25 de Abril,
e a Renascença foi protagonista também aí, uma vez que a principal senha do 25 de Abril foi transmitida nas emissões da rádio. De facto existia um sensor no interior da estação, mas ainda era recém-chegado. Nós já falaremos em específico desse 25 de Abril. Antes, nessas décadas de 50, 60, pedi-lhe para recordar alguns programas, alguns profissionais da rádio que marcaram de facto a história, sobretudo pela sua criatividade. Creio que foram anos de muita criatividade dada ao meio rádio. Sim, particularmente os anos 60, como eu dizia. Portanto, o 23ª Hora foi um programa fundamental. Depois temos já no final dos anos 60 programas como, por exemplo, o Página 1, como o Tempo Zip, personalidades que passaram nessa altura por estes programas, o Adelino Gomes, por exemplo, o João David Nunes. Portanto, havia de facto um conjunto, toda uma nova geração de profissionais que foi sendo formado na rádio. Alguns deles, na altura, eram de facto jovens profissionais que depois até vieram a desenvolver as suas carreiras posteriormente na televisão e noutros meios. E vamos conhecendo muitos desses, não é? Exatamente. Por agora. Fixemos-nos então no 25 de Abril. Nelson Ribeiro desenvolveu um trabalho de investigação precisamente a propósito da Rádio Renascença e o 25 de Abril, que acredito seja um processo muito complexo, como todos os que se viveram por essa época. Para o definir, é possível nós enquadrá-lo numa perspectiva política ou numa perspectiva confessional, laboral? De que forma é que se deve perceber o que aconteceu nesta ocasião? De facto, é um processo complexo, porque estávamos, enfim, numa transição de regime e é preciso entender o contexto em que estes acontecimentos acontecem. E nessa transição de regime é evidente que nós tivemos durante 74, 75, uma incerteza sobre em que é que realmente Portugal se iria transformar. Seria num país coletivista na orla da União Soviética, seria num país democrático, à semelhança dos países com regimes parlamentares. E, portanto, nessa altura, a Renascença depois tinha aqui um outro ingrediente que era a questão religiosa, não é? Portanto, a Renascença foi a única estação que não foi ocupada pelo movimento das Forças Armadas a quando do 25 de Abril. Logo em abril, portanto, quando da chegada de Mário Soares e de Álvaro Cunhal a Lisboa, há uma divergência entre os noticiaristas, que na altura era a palavra utilizada para classificar o que hoje em dia diríamos os jornalistas. Houve uma divergência sobre qual seria o tratamento que se devia dar a essa chegada entre eles e a administração ou a gerência da empresa. Portanto, vai haver uma primeira greve. E depois Foi esse acontecimento que provocou um progressivo extremado de posições entre os trabalhadores e a gerência? Vamos lá ver. Este processo foi bastante longo, não é? Porque entre o 25 de Abril de 74 até depois ao 25 de Novembro de 75 vai haver um conjunto muito diversificado de acontecimentos e à medida que o tempo vai passando as posições claramente se vão extremando. Sendo que inicialmente nós podemos falar claramente de um conflito entre os trabalhadores e a entidade patronal. Esse conflito essencialmente teve este primeiro episódio sobre esta questão, como é que devia ser feita esta cobertura, depois posteriormente tinha a ver com a admissão de novos funcionários que a administração achava que deveria ter a última palavra na admissão ou não desses funcionários. Uma parte dos trabalhadores achava que não, portanto achava que a própria redação deveria só por si fazer essa seleção. E a famosa realização ou não dos testes psicotécnicos também, não é? Sim, e é aí que entra exatamente a questão dos testes psicotécnicos, que a administração ou o Conselho de Gerência considerava que eram essenciais para poder validar a entrada ou não das pessoas na empresa. Os trabalhadores achavam que isso não deveria acontecer. Portanto, vai haver, de facto, uma divergência na forma como a empresa deve ser gerida. No entanto, esse conflito que, pelo menos na sua aparência, porque é evidente que podemos especular se, na verdade, na gênese desse conflito, não haveria também já alguma carga ideológica. Quer dizer, com certeza que deverá ter havido, porque em Portugal, em 74, 75, tudo era ideológico e, portanto, havia claramente um confronto de posições na sociedade portuguesa. Mas eu diria que essa luta vai se transformar claramente numa luta ideológica e claramente numa clivagem a partir de maio de 1975, quando a maioria dos trabalhadores deixa de apoiar
um grupo minoritário de trabalhadores que vai ocupar as instalações da Renascença no Chiado e que, nomeadamente, vai impedir a entrada do Conselho de Gerência na empresa. E, a partir daí, realmente entramos numa luta ideológica entre um grupo de trabalhadores apoiados por um conjunto de movimentos de extrema-esquerda que pretendem que a Renascença deixe de ser controlada ou deixe de ser gerida pela Igreja, não é? Em todo caso, em muitas dessas ocasiões, nomeadamente de greve e de ocupação, as transmissões do terço das Eucaristias permaneceram. É curioso porque mesmo estes trabalhadores que ocupam a estação em maio de 75 e, portanto, que levam o Conselho de Gerência a abandonar as próprias instalações, eles consideram que era um serviço público que eles tinham que prestar à sociedade portuguesa a continuação da transmissão de um conjunto de serviços religiosos. Na altura, alguns bispos portugueses não permitiam, por exemplo, que essas transmissões fossem feitas de algumas dioceses, exatamente devido a este conflito. Mas é curioso que entre a ocupação e depois durante o período do verão quente, algumas dessas transmissões religiosas vão conviver na mesma rádio com emissões nas quais, por exemplo, podemos dizer que o conteúdo era altamente ofensivo, por exemplo, para com o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, que era, digamos que, insultado nas emissões da Renascença, não é? Portanto... E por isso também não ter autorizado as tais transmissões a partir de Lisboa de algumas celebrações. Exatamente. Quando foram acolhidas pelo Porto por António Ferreira Gomes, não é? Há também, creio que é dessa altura sim, embora depois, efetivamente, a partir de maio de 75, vai haver por parte da Igreja uma noção de que claramente aquilo que se está a viver é uma luta ideológica entre a extrema-esquerda que quer passar a controlar a Renascença e, portanto, a Igreja passa a tomar uma posição mais unida, não é? Porque não nos podemos esquecer que nesta altura a própria Igreja estava, enfim, numa situação de definição de qual é que deveria ser o seu papel também neste novo Portugal que estava a emergir e que, na verdade, durante o verão quente ainda não sabia muito bem que Portugal novo era este que estava a emergir. Nesses anos também, a Renascença tinha um grupo de padres que eram trabalhadores da rádio. Qual foi o papel deles em todo esse período? Portanto, esses sacerdotes mantiveram-se do lado dos trabalhadores entre abril de 74 e os primeiros meses de 1975, portanto, antes da ocupação propriamente dita, no sentido de tentarem que algumas reivindicações dos trabalhadores pudessem ser acolhidas pela gerência da empresa. Quando se dá a ocupação, realmente os sacerdotes, eles próprios deixam de estar presentes na Renascença e claramente deixam de ter um papel ativo, julgo, na minha interpretação, que a partir daí ficou efetivamente patente que aquilo que até então poderia ser considerado uma luta entre os trabalhadores e o Conselho de Gerência passa para um segundo nível, que é uma luta entre os que defendem um regime coletivista em Portugal e aqueles que defendem um regime democrático e também aqueles que defendem que a Renascença não deve ser uma rádio da Igreja e aqueles que acham que a Renascença deve ser devolvida à hierarquia da Igreja. Relatos desses anos também mostram que até a própria equipa sacerdotal era acusada de quererem retirar a rádio da Igreja Católica, entregando a forças de esquerda, por exemplo. São justas essas acusações à equipa sacerdotal? Penso que uma parte substancial dessas acusações, até porque assim, repara, nós tínhamos sacerdotes que de facto eram trabalhadores da imprensa e portanto já estavam na Renascença quando se dá o 25 de Abril, mas depois temos também, nomeadamente o Cônego Gonçalves Pedro, que fazia parte do Conselho de Gerência, não é? E portanto é difícil nesta altura falar sobre os sacerdotes que estavam na Renascença, porque eles não estavam apenas, quer dizer, eles estavam em vários locais em simultâneo. Em todo caso, existia um grupo deles que era trabalhador, não é? Sim, portanto, em relação a esse grupo concretamente, eu penso que assim, é óbvio que na altura há toda uma disputa, não é? Nomeadamente quando há aquele conflito laboral entre os trabalhadores e o Conselho de Gerência e alguns sacerdotes ficam do lado dos trabalhadores, é normal que houvesse algum excesso de linguagem de parte a parte
para caracterizar a outra parte, não é? Portanto, eu acho que isso é mesmo quando há um conflito de interesses, muitas vezes dir-se-ão algumas coisas que talvez sejam um pouco exageradas. No caso, a identidade católica da rádio e a pertença à Igreja Católica, ela, se esteve alguma vez em perigo, foi a partir de maio de 75. Sim, foi a partir da ocupação de maio de 75 que ela esteve efetivamente em causa, não antes, e é a partir de maio de 75 e depois, principalmente durante o verão quente, que se vão desencadear por todo o país um conjunto de manifestações que vão juntar milhares de católicos por todo o país, a pedir e a exigir a devolução da Renascença à Igreja. A primeira grande manifestação vai acontecer na Diocese de Aveiro, liderada por Dom Manuel Trindade, e depois essa manifestação vai se replicar em várias cidades, principalmente no norte e no centro do país, para além da grande manifestação, que isso, digamos que é assim o epicentro deste caso da Renascença, que vai ser a manifestação frente ao Patriarcado de Lisboa, onde na verdade se vão juntar duas manifestações. Portanto, dos católicos a pedir a devolução da Renascença à Igreja e uma manifestação convocada por um conjunto de organizações sindicais e partidos políticos de extrema-esquerda que, portanto... Por causa da Renascença e por outros motivos. E por outros motivos, portanto, em que os grandes slogans dessa manifestação eram, por exemplo, abaixo o patriarcado reacionário. Portanto, era claramente um conflito ideológico que se estava ali a viver. Nelson Ribeiro, já temos muito pouco tempo, porque, como suspeitava, o 25 de Abril, na história da rádio, exigiria até muito mais debate, mas a esta obra publicada e outras também que já investigaram esse período, um minuto para falar do presente e do futuro. Porque, de facto, estamos a terminar o nosso programa. Que desafios enfrenta a Rádio Renascença? Eu penso que os desafios da Rádio Renascença são, de certa forma, semelhantes àqueles que teve no passado, ou seja, que é, por um lado, continuar a afirmar-se como uma estação que consegue congregar à sua volta um número significativo de ouvintes, mas sem perder a sua identidade. A questão da identidade é fundamental, porque, como nós falávamos no início do programa, desde a sua fundação que a Renascença se assume como uma emissora católica, uma rádio que não é confessional no sentido de ter apenas programação religiosa, mas claramente defende um conjunto de valores e que os expressa abertamente. Acho que esse é um grande desafio, em paralelo com depois aproveitarmos também os desafios trazidos pelas novas tecnologias, porque hoje em dia fazer rádio não é apenas a emissão tradicional. Hoje em dia, por exemplo, os locutores têm que interagir com os ouvintes noutras plataformas, nas redes sociais, respondendo aos e-mails que os ouvintes enviam. Portanto, há toda uma interatividade na comunicação que obriga a que nós tenhamos que ter comunicadores que sejam preparados e estejam capazes de responder a essas necessidades de interatividade. Isso é um grande desafio para nós. E por certo que ele se vai concretizando, como se foram concretizando os outros ao longo destes anos. Nelson Ribeiro, parabéns pelos 75 anos da Rádio Renascença e felicidades para esses projetos que fazem parte da história da rádio e que quisemos apresentar aqui neste programa. Planos que são desenvolvidos para dar relevo crescente à comunicação através do meio rádio. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Votos de Santa Páscoa até amanhã, se os quiser.